Estamos em festa porque completamos 24 anos como Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, depois de amanhã. Então, por isso que são 2 finais de semana festivos, aí, na verdade, o mês inteiro de junho e julho, estaremos trabalhando isso, porque são várias celebrações especiais seguidas nesse período, que é um período que tem muito a ver com a história da igreja e tem muito a ver com a nossa história também, a minha história e da Beth, como pessoas chamadas por Deus, porque a igreja completa 24 anos depois da manhã, dia 20 de junho, porque em 20 de junho de 99 fomos organizados como uma nova igreja batista, com mais de 100 membros, filha da primeira igreja batista de Santo André, a igreja a qual eu e a Beth éramos membros antes de virmos para cá, onde eu fui consagrado pastor em 1988, em julho de 88. Então, em julho também, nós estaremos celebrando, no final de julho, 35 anos de ministério pastoral. Então, é uma época muito festiva. E também, no dia 2 de julho de 88, foi quando saímos convidando os vizinhos dos bairros, lá na Vila Suíça, Estância Noblesse, Vila Zampol, Vila Mortari, Vila Aurora, e convidamos então todos aqueles, Vila Nova Suíça, convidamos todos para estarem na nossa casa, no primeiro evento que fizemos em casa. Nós mudamos dia 25 de junho, e não conhecíamos uma pessoa em Ribeirão Pires. Foi algo sobrenatural. Nunca tinha estado antes em Ribeirão Pires, e uma vez peguei o trem de manhã, não estava habituado a pegar o trem, e peguei muito cedo, e acabei dormindo no trem e perdendo as estações, vindo parar em Ribeirão Pires. E quando eu passo por cima, voltando para pegar o trem de volta, que me orientaram que eu precisava voltar, senão ia parar em Paranapiacaba, o trem ainda ia até lá nessa época. Então, eu olhei ali para a estação Ribeirão Pires, eu falei, Ribeirão Pires. E aí, na hora, o Espírito Santo me falou, é aqui que eu quero que você se mude e abra uma igreja. Então, nós começamos a orar, eu e a Beth, para que Deus confirmasse, e Deus deu uma visão para a Beth de nós fazendo um culto, celebrando um culto, várias pessoas e nós com as mãos levantadas, adorando a Deus, num salão que tinha umas janelas coloridas. E então saímos para procurar casa em Ribeirão Pires. Eu falei, se Deus falou que é Ribeirão Pires, me mostrou em visão esse lugar, eu creio que nós estaremos achando a casa que vai ser essa casa que nós vamos comprar e vamos mudar, e já faremos as primeiras reuniões nessa casa, ali na Rua Tiradentes 300. Mas durante 3 dias seguidos, 3 semanas, viemos procurando casa em Ribeirão Pires, todo sábado procurando casa em Ribeirão Pires, e não achávamos casa nenhuma. Tinham 2 corretores que estavam nos atendendo, e um deles era um japonês, e o outro já é falecido. Esse japonês deve ter falecido também, que já tinha uma certa idade, isso já faz 35 anos. E aí, de repente, no 3º dia, o japonês vira para mim e fala, doutor, não tem mais casa em Ribeirão Pires, eu vou para a última casa, se não for essa, não tenho mais casa para mostrar para vocês em Ribeirão Pires. E então, finalmente, subimos o morro aqui, viramos ali, fomos cair na Rua Tiradentes, número 300, e entramos ali, e de repente a Beth vira para mim e fala, bem, essa casa que eu tive a visão, entramos no salão de festas da casa, e ela falou, esta casa que eu tive a visão, que nós fazíamos o culto aqui. Aí eu virei para ele lá, chamando o nome dele, olha, falei, senhor, nós vamos ficar com essa casa. E aí compramos a casa imediatamente, em março desse ano, mas demorou 3 meses para a ex-dona da casa e os ex-donos desocuparem a casa. E em 25 de junho nós mudamos, num sábado, e no outro sábado já fizemos esse primeiro evangelismo, chamando todas as pessoas, e
uma pessoa aceitou a Jesus, que era testemunha de Jeová e resolveu ir lá. Foi milagre mesmo. E aí ela aceitou a Jesus, a dona Nália, e foi a primeira pessoa que nós batizamos no final daquele ano. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Então estamos em festa. E depois de muita luta e muito trabalho, nós, de indas e vindas, finalmente, depois de 3 anos, saímos de lá, fomos para a Rua das Flores, 184, uma casa alugada, porque já tinha reunião em tudo que era espaço da casa. Na lavanderia estavam os adolescentes, na garagem estava a classe de batismo, na cozinha tinha as crianças maiores, as crianças menores estavam no quarto, e na sala tinha a classe para os membros, e no salão tinha mais uma classe lá para as novas pessoas. Enfim, estávamos lá com a casa cheia. E a Beth vira para mim depois de 3 anos e fala: bem, não dá mais, agora precisamos alugar um espaço, não cabe mais na nossa casa. Aí eu fiquei triste, eu falei: vai sair daqui. Que nós amamos servir a Deus com tudo que temos, né? Pegava o carro, enchia de gente no carro, ia para cima, para baixo, levava as pessoas, porque nós devemos fazer tudo para alcançar o maior número de pessoas para Cristo, tanto aqui como nas nações, porque para isso estamos aqui. Somos todos missionários. E a Igreja Batista Missionária começou com essa visão, tem essa visão e sempre terá essa visão. Todo cristão é um missionário de Deus. Por isso que Deus deu a iluminação para o Marcos, que o filho dele vai se batizar hoje, o Tiago, que no dia da organização da igreja, a Igreja Batista é assim: a igreja escolhe o nome da igreja no dia da organização. Então, em 20 de junho de 99, tinha uma assembleia, eu não lembro o nome que eu sugeri, a Beth sugeriu outro nome, enfim, tinham vários nomes sugeridos, mas aí o Marcos se levantou e falou: Igreja Batista Missionária. E aí, irmãos, foi quase unanimidade, ganhou disparado esse nome, e o nome que Deus mostrou para o Marcos ficou sendo o nome da igreja. E então fomos organizados com um CNPJ próprio, nos tornando uma igreja independente, ligada às milhares de igrejas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, porém totalmente independentes, com um governo próprio, porque é assim que funciona. Existe cooperação, mas cada igreja é livre e autônoma para as suas decisões, e assim nós escolhemos o nome da igreja, e então ficamos sendo e somos Igreja Batista Missionária. Por isso que Deus, então, tem nos falado para continuarmos nesse processo, e a nossa visão é exatamente essa, sermos uma igreja missionária, em que cada membro é um missionário, e todos seguem a Jesus e fazem discípulos de Jesus, todos amam a Jesus e obedecem toda a palavra de Deus, vivendo em santidade, em que todos cuidam das pessoas, e as pessoas valem mais do que as coisas, e o nosso alvo maior é alcançar pessoas e restaurar as famílias, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, com propósito, sem abrir mão do conteúdo da palavra, não aceitando jeitinhos, porém em todas as manifestações de criatividade, de formas, de estilos musicais, de linguagem, de ministérios, queremos radicalmente alcançar todas as pessoas dessa geração, de todas as formas, porém sempre mantendo uma igreja bíblica e assim contemporânea, relevante, que vá alcançando e falando ao coração das gerações, e assim enviando missionários e plantando igrejas semelhantes a essa, com esse DNA, agora nessa nova visão, igrejas subordinadas à Igreja Batista Missionária, aliançadas para que não percam a visão missionária e sigam essa visão com fidelidade, o que não é fácil.
e então enviando mais e mais missionários aos povos não alcançados. Por isso que estamos aqui, pagando aluguel. Já investimos milhões de dólares no campo missionário. Poderíamos ter construído o maior templo religioso do ABC se investíssemos tudo em construção. Mas não investimos nada em construção, porque nós cremos que temos a prioridade de alcançar pessoas. Está chegando o tempo, não sei quando vai ser, que Deus vai nos dar um local próprio, talvez seja esse, você pode semear por isso. Mas enquanto isso não chega, nós vamos investindo aqui para ficarmos bem acomodados, para podermos alcançar mais pessoas. Já 2 anos atrás, quando mudamos para cá, não tinha essas paredes, porque aqui era apenas um galpão, estávamos ainda em obras, e passamos muito frio nessa mudança, porque não tinha nem essa parede. E depois veio a parede, mas não tinha os vidros. E hoje nós temos toda essa estrutura. Não tinha outro auditório, mas agora tem. Não tinha a reforma dos banheiros, mas agora tem. Não tinha essas salas que agora tem. Estamos investindo para termos a estrutura maior e melhor. Estamos comprando o ar-condicionado. Vamos gastar aí R$96 mil só nas máquinas de ar-condicionado, mais outros custos, agora no inverno, porque é bem mais barato, porque sabemos que isso aqui é um forno do verão. Já passamos 2 verões aqui, foi um forno. Então, tudo isso para alcançar mais pessoas e para que estejamos crescendo continuamente. Por isso, Deus nos chama, todas as igrejas de Cristo, que é uma igreja só também, e que está debaixo de uma só comissão, debaixo de um só cabeça, debaixo de uma só palavra de Deus, que diz a mesma coisa para todos. Ainda que possa ter variações na visão, a missão é uma só, mas temos, infelizmente, auto-intitulados apóstolos, profetas, pastores, líderes, semideuses, querendo fazer missões diferente da missão da Bíblia, diferente da missão que o cabeça estabeleceu. A missão de Deus não pode ser mudada. A missão de Deus é uma só. Jesus deixou isso claro 5 vezes na Escritura. 5 vezes Jesus falou claramente da sua missão. Na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, falou novamente em Marcos 16, 15 e 16, falou novamente em Lucas 24, 47, falou novamente em João 20, 21, falou novamente em Atos 1, 8, deixando bem claro que ele estava enviando os discípulos para fazerem discípulos de todos os povos. Essa é a missão, a única missão da igreja. O que se não encaixa nisso, não é o que Deus mandou fazer. Por isso estão escritas frases chaves ligadas à missão da igreja, no muro da igreja, no meu coração e no seu coração também, porque está escrito lá, amar a Deus, que significa obedecer os seus mandamentos. Está escrito lá, fazer discípulos, porque não podemos cumprir essa missão se não fizermos discípulos. Cuidar das pessoas, porque as pessoas são as mais importantes e uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. E alcançar as nações, porque o mandamento é fazer discípulos de todos os povos, os quais já foram comprados, diz lá em Apocalipse, pelo sangue de Jesus, e estão esperando simplesmente a igreja obedecer ao mandamento de Deus, que não é uma opção, é uma ordem, de fazer discípulos de todos os povos, alcançando aqui e enviando missionários a todos os povos da terra. Na nossa história, nós já participamos diretamente e decisivamente, para a glória de Deus, de mais de 50 povos que estavam em trevas, não tinham o evangelho, hoje foram alcançados e tem igreja
através do esforço dessa igreja, uma pequenina igreja de 300 membros, que denominações de mais de 1 milhão não fizeram na história deles aqui no Brasil. O que uma única igreja fez. Não porque somos melhores, muito pelo contrário, somos fracos. Mas simplesmente porque nós fazemos o que Jesus mandou fazer. E priorizamos isso. O que não é muito popular e não é muito favorável às lideranças da igreja. Se eu quisesse nome para mim e glória para o meu ministério pastoral, teria construído um grande templo com almofadinhas e toda a estrutura, todo o luxo, e estaria lotado de gente pregando aqui o que as pessoas querem ouvir. Mas Deus nos chama a amar a Deus, a fazer discípulos, a cuidar das pessoas, a alcançar as nações. Porque a tarefa da igreja é fazer discípulos de todos os povos, plantando igrejas maduras, verdadeiras, que alcançam o seu povo, que obedecem à Bíblia, têm líderes fiéis e são sustentadas pelos seus membros. E isso nós fazemos, entre outras coisas, que é o aspecto que eu quero enfatizar hoje, fazendo discípulos. Uma das 4 máximas nossa como igreja. Amar a Deus, fazer discípulos, cuidar das pessoas, alcançar as nações. Hoje eu quero focar em fazer discípulos. E para isso eu vou ler 2 textos da palavra. Um geral, que eu já citei, mas que é fundamento e que precisamos fundamentar. E outro que Paulo explica um pouquinho desse processo. E é claro, vamos tentar passar algumas ideias sobre isso. Então vamos ler rapidamente Mateus 28, 19 e 20 e 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Se você não tem a Bíblia no seu celular aí, ou não tem a Bíblia em papel, não tem problema, você pode acompanhar aqui. No telão vai estar na Nova Versão Internacional, que diz assim, Jesus, palavras todas dele: portanto, vão e façam discípulos, uma ordem, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. E 2 Timóteo 2, Paulo, o segundo maior discipulador da história da igreja, né? O maior, é claro que foi Jesus. Paulo, então, escrevendo a um pastor e discípulo amado dele, ele encoraja a Timóteo a não parar com a missão da igreja, continuando a fazer discípulos no poder de Deus, porque não é fácil fazer discípulos. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outros. Veja que tremendo. A geração de Paulo, a geração de Timóteo, Tito, Lucas, Epafrodito, tantos discípulos fiéis que Paulo fez ao longo da história. Outros discípulos fiéis que ensinem a outros. E assim 4 gerações de discípulos. É isso que Deus quer, que nós estejamos fazendo discípulos. Cada geração evangelizando a próxima geração. E cada geração alcançando a todos da sua geração. Assim, nós fazemos discípulos. E não é fácil fazer discípulos, por isso o versículo 3 e 4 diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. 2 Timóteo 2, li o 3, agora estou lendo o 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Somos o exército de Cristo, querido. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Somos os atletas de Cristo, que já temos a certeza da recompensa da coroa. Coroa com ouro, coroa com pedras preciosas no final, muito mais do que uma medalha olímpica que as pessoas se matam para ter. Somos agricultores que estamos semeando a palavra e colhendo, e nos alegrando com a colheita, que não depende de nós, mas depende de Deus. E a palavra não volta vazia. Então o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, os escolhidos de Deus, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluias. Tudo que eu vou estar falando aqui é relacionado a fazer discípulos. Didaticamente, eu vou dividir esse processo de fazer discípulos em 3 atitudes diferentes. Mas é uma coisa só, fazer discípulos. Porque para fazer discípulo, você precisa ir ao mundo. Para fazer discípulo, você precisa anunciar o evangelho. Para fazer discípulo, você precisa ganhar pessoas precisam aceitar a Cristo. E tendo aceitado a Cristo, para fazer discípulos, as pessoas não podem desistir. Então nós temos que consolidar, fortalecendo a fé desses novos convertidos. Mas um novo convertido apenas ainda não é um discípulo, porque ele não está completo. Então nós precisamos discipular esse novo convertido, ensinando a palavra no poder do Espírito Santo e sendo o modelo vivo de Cristo, ou de imitador de Cristo, melhor dizendo, para ele. Porque no grego, ser discípulo é, em primeiro lugar, ser um seguidor de Jesus. Então tem que deixar de seguir a Satanás e as trevas para seguir a luz que está em Cristo. Em segundo lugar, matetes, akolutel é eu ser um seguidor, eu sigo a Jesus. Mas também tem uma palavra grega para discípulo que é matetes, que é aquele que é aprendiz, é aluno. Tradução de talmidim, que era aquele discípulo que era candidato a rabino, que ficava na escola rabínica ali e aprendia tudo do rabi, que era o mestre, e andava com ele, e era um aprendiz. Então ele era um aluno, um aprendiz, e assim no grego tem essa palavra para isso, que é aprendiz. Assim como ensinavam as profissões, ensinavam também a serem líderes de Deus. Tinha que decorar a Bíblia, tinha que viver uma vida ética, jejuar, orar. Paulo era um exemplo de alguém que seguia essa linha. Mas não basta isso também. Também precisamos uma terceira palavra, que é imitador. Somos imitadores de Jesus. Então nós ensinamos pela palavra e ensinamos pelo exemplo. E num primeiro momento, portanto, nós fazemos discípulos indo, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia pressupõe, Jesus pressupõe,
que não existe discípulo dele que não vá. Porque o verbo tem a dificuldade tremenda de traduzir o grego para o português. O verbo está no particípio. Então, é uma ação que está acontecendo, mas já começou. Então, é difícil de traduzir. Algumas vezes traduzem como indo, traduzem como ide, e pregar, e fazer discípulos. Mas, realmente, é uma tradução difícil, que seria como se nós disséssemos assim, uma tradução livre, gramaticalmente enfática, tendo ido, fazei discípulos. Porque a palavra não admite alguém ficando. Então é tendo ido, porque todo mundo está indo. Porque Jesus já mandou, ide pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Ele já falou, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, Atos 1:8, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, você vai indo, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Uns vão perto, que nós que estamos aqui, outros vão mais longe, vão plantar igrejas em outras localidades, outros vão mais longe ainda, plantando igrejas nos povos que nunca ouviram. Mas todos nós estamos indo. E aonde estamos indo? Estamos fazendo discípulos, mas para fazer um discípulo, primeiro ele precisa se tornar um convertido. Então precisamos pregar a palavra, anunciando a Cristo com ousadia. E o sucesso é em ser fiel. O sucesso é para aquele que ama a Deus, simplesmente. Não necessariamente tem muitos resultados. Porque Jesus disse, aquele que me ama é aquele que me obedece. Aquele que não me obedece não me ama. Está lá em João 14:23. Quem obedece a minha palavra, esse é o que me ama. Quem não obedece a minha palavra, esse não me ama. Então, quem ama, obedece. E ele nos mandou anunciar a palavra. Por isso que quando você vai anunciar a palavra, no poder do Espírito Santo, 100% de sucesso, nota 10 lá no céu para você. Ah, mas ele não aceitou, ele blasfemou, ele xingou, ela não ficou nem aí, ela fez careta, ela zombou. Não interessa. A palavra não é sua, a mensagem não é sua, não é minha. A nossa parte é levar o evangelho no poder do Espírito Santo. João 16:8, Jesus deixa claro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é esse que convence as pessoas do pecado? O Espírito Santo é a parte dele. Por isso, querido, fique com isso na sua mente. Sucesso ao evangelizar é simplesmente tomar a iniciativa de compartilhar Cristo, deixando os resultados com Deus. E muitas vezes, então podemos comparar ao trabalho de um semeador. Eu semeio essa semente, eu tenho que semear 1000 sementes, porque das 1000, 20, 30, 40, 50, quando muito, vão germinar. A maioria não vai germinar. Então tem que semear muito. E também tem que semear muitas vezes, porque não é na primeira que a pessoa ouve. Eu estava lembrando, cada vez que eu ouvi o evangelho, mesmo que superficialmente, mesmo que tenha sido uma forma bem curta, e eu ouvi o evangelho algumas vezes, antes de me entregar a Jesus com 22. A primeira vez que eu ouvi, eu já estava na faculdade. Entrei na faculdade e não ouvi. Depois de um tempo, no final do primeiro ano, quando eu estava com 18 anos de idade, eu ouvi o evangelho pela primeira vez. Depois ouvi mais algumas vezes, até que, com 22 anos, eu entreguei minha vida a Jesus. A palavra não voltou vazia, mas certamente eles acharam que foi em vão, porque eu zombei, eu mudei de assunto na hora, eu não reagi, eu fiz pergunta irônica, eu fiquei bravo e fiz afirmações contrárias, tudo parecendo que nunca ia aceitar Jesus. A última vez eu fiquei furioso e comecei a falar muito contra um obreiro que queria me provar que eu precisava entregar minha vida a Jesus, e eu achava que não, e elevei a voz e perdi o controle e tal, porque realmente eu estava cego, mas não era eu que estava
cego por mim, era Satanás que estava me cegando. E eles começaram a jejuar, a orar, continuaram me tratando bem, sorrindo e me tratando bem. É claro que não estavam pregando mais a palavra diretamente nesse contexto, porém, 2, 3 meses depois, estou eu lá. No primeiro culto de jovens que eu assisti na vida, entreguei minha vida a Jesus. E estou até hoje, 40 anos atrás, eu tenho 62, aplaudo o Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia. Assim, meu querido, Deus te chama para ser essa testemunha. O segundo aspecto fala de consolidando. É preciso perseverar no processo de fazer discípulos, consolidando e confirmando e fortalecendo os novos convertidos na fé em Cristo. Essa é a parte no processo de fazer discípulos, que é uma batalha. Porque quando você arranca alguém pelo poder do Espírito Santo, é Ele que arranca, mas você é instrumento pela palavra, e alguém sai das trevas e vem para a luz, os demônios ficam furiosos, o inferno vem com tudo, e vem a oposição na família, vem a oposição dos amigos, vem a oposição na faculdade, vem a oposição na escola, vem a oposição de todo lado, e lançam setas na mente, dúvidas, situações, tentações, para que esse novo convertido caia e desista. Então ele precisa, é um bebê, nasceu de novo, como um bebê vai lidar com tudo isso? Precisa de alguém que seja um soldado, uma soldada de Cristo, e vá lutar contra os demônios por Ele, orando e jejuando por Ele, que vá lá levar a palavra, alimentando, mamadeira nele, dando 4 leis, seguindo a Jesus, os 7 estudos que temos aqui, do Descobrindo a Sua Fé, que vai confrontando a religiosidade brasileira, a idolatria, mostrando que Jesus é o único mediador, que a salvação é pela fé, que Jesus é o único caminho, que não há reencarnação e sim ressurreição, que a idolatria é pecado, que há um destino final logo após a morte, ou é céu ou é condenação, e que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é 100% confiável. E então você vai dando esse alimento e toda semana encontrando com ele, presencial ou online, porque pode ser virtual, com uma videochamada também, é possível. Não temos desculpa para não consolidar as pessoas, mas a presencial é a mais forte, claro, nada é mais forte do que isso. Porém, estamos lutando ali com o novo convertido para que ele não se desvie. Esse é o acompanhamento inicial. Quando estamos fortalecendo na palavra, para que ele crie raízes, estamos dando alicerce para que ele fique firme contra as adversidades, estamos dando crescimento para que ele cresça e ele mesmo possa lutar e vencer, e não ser tragado por Satanás e os demônios, enganado ali na faculdade, enganado ali no trabalho, enganado pela própria carne, caindo em tentações que ele não sabe lidar. Então nós vamos cuidando dessa pessoa, fazendo a consolidação. Alguns respondem rápido e se integram logo. Eu, quando aceitei, quase não precisei de consolidação, porque eu comecei a ir na igreja quase todo dia. E eu queria mais, e falava com um obreiro, e falava com outro, e fazia perguntas, e lia a Bíblia, 40, 50 capítulos por dia, e queria mais, e queria mais, e queria mais. Então foi rápida a minha consolidação. Com 2 meses eu já estava pregando o evangelho, expulsando demônio, pregando em igreja, dando testemunho, porque foi muito rápido, porque o crescimento espiritual não depende da idade necessariamente. Claro que tempo também faz diferença, mas se você buscar muito, você cresce muito. Ao contrário da vida física, se ele tem 2 anos, ele não pode ter 1,50 m. Mas com 5 anos ele já está grande, com 10 anos mais, 15 anos está grandão, maior que os pais, porque já passaram 15 anos, mas na vida cristã não. Quanto mais você busca, mais você tem. Às vezes tem pessoas que têm 20 anos, mas tem uma espiritualidade de 1 ano e meio, ainda está se livrando da fralda, cai no pecado, dá trabalho, não dá fruto,
está sempre murmurando, reclamando, é rebelde, é desobediente, está com problemas, porque não amadureceu. Por outro lado, tem pessoas que estão 1 ano na igreja, estão queimando por Jesus e servindo, já querem liderar células, abrem suas casas, vão atrás das pessoas, pagam o preço de acompanhar, porque elas amam o Senhor e estão cheias desse amor para dar para as pessoas. Deus me chamou para sair lá do Morumbi e vir ajudar uma igreja em Mauá. E eu saía 3 vezes por semana lá do Morumbi para vir na igreja em Mauá e visitava os jovens e às vezes arrastava eles da casa deles para a igreja. Fiz muito isso com o Malcir, que hoje é um grande pastor em Mauá, tirando ele da cama para ele ir para a igreja. Passando na casa dele, eu tinha viajado 1 hora de carro antes, e chegava antes do horário para tirar ele da cama, para ele acordar, que ele tinha dificuldade para acordar, e hoje, o discípulo superou o mestre, é um grande homem de Deus, uma grande igreja, porque nós temos que investir nas pessoas. É a pessoa que me ganhou para Cristo. Não tinha cargo da igreja, não liderava a célula, não participava do louvor, nem da recepção, não tinha nada, era só uma membro comum. Mas pagou o preço, levou pessoas para jejuarem e orarem. Deus está fazendo, e Deus quer fazer na sua vida. Imagina se Paulo não fosse consolidado por Barnabé. De repente Paulo se converteu, começou a pregar, e foi expulso da cidade lá de Damasco, saiu por uma brecha no meio do muro, e queriam matá-lo, e conseguiu escapar. Ele chega em Jerusalém, ninguém olha para ele, as pessoas pensam que ele está fingindo, ninguém acredita nele, e ele chega dos discípulos, os discípulos mandam ele embora, ele chega nos judeus, os judeus, você é um traidor, e Paulo estava em parafuso, e ele poderia ter se perdido, mas chega alguém que consolida Paulo, ele chega ao lado de Paulo, e o abraça, o ama, cuida dele. Depois apresenta ele para a igreja toda e fala, esse é um discípulo verdadeiro, ele quase morreu por Cristo já. E Paulo então se tornou o grande apóstolo que levou a palavra para muitos povos, porque Barnabé foi consolidado. Então a consolidação é fundamental. Então, estamos indo fazendo discípulos, consolidando fazendo discípulos, e estamos discipulando fazendo discípulos também, ensinando a palavra de Deus e dando um exemplo de vida. Pois Filipenses 4:9, Paulo nos dá a maneira como fazemos discípulos de verdade, que é exatamente através da nossa palavra e da nossa vida, ensinando a palavra e vivendo a palavra, sendo o modelo dela, como um atleta de elite treinando outro atleta, que ele ainda não é um atleta de elite, mas vai chegar lá. Então estamos treinando atletas que ainda correm os 100 metros em 13 segundos, mas um dia eles correrão em 9 segundos e 5. Mas para isso nós estamos investindo neles agora. Então, faz educativo aí. Não, você não pode levantar a perna de qualquer jeito. Para você correr, você tem que levantar a perna assim, esticar a cada passada. E aí ele vai fazendo. Aí ele corre a primeira vez, dá 15 segundos. Mas ele corre a 20ª vez, ele já faz em 11. Ele fala, esse negócio está funcionando. Você tem que olhar para frente o tempo todo, você tem que dar o máximo, você tem que esticar o peito, você tem que deixar o braço pertinho assim, e aí ele vai para 10,5, e daqui a pouco ele está um atleta de elite. Assim também é o processo de fazer discípulos. Você vai ensinando a palavra, e vai mostrando com a sua vida. Como Paulo disse para Timóteo, olha o que você recebeu de mim, passa a outros fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. E assim o processo vai, porque o exemplo arrasta. Vira para a pessoa da direita e esquerda, o exemplo arrasta. É assim que se faz discípulos nos dias de hoje, desde a época de Paulo. Veja em Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam.
receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E para emendar, em breve Satanás estará debaixo dos vossos pés. Amém? Porque se você praticar o que você recebe, se você praticar aquilo que você tem sido ensinado, se você praticar aquilo que você tem ouvido, se você tem praticado aquilo que você tem visto, certamente você será um vencedor e vai dar muitos frutos, e vai fazer tremer o inferno, e vai resgatar vidas e povos para Deus, porque Deus nos chama para isso a todos. Somos todos missionários, somos todos discípulos daquele que veio e deu a sua vida para salvar e resgatar muitos. Porque Jesus definiu a sua missão, dizendo assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Para que nós possamos dizer com humildade, mas em verdade e sinceridade, que você pode dizer sim, porque eu conheço as minhas ovelhas e sei que a maioria pode dizer isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não sou perfeito porque Cristo é perfeito, mas eu sou sincero e eu amo esse Cristo de todo o meu coração. Então você pode imitar a minha sinceridade e o meu amor a Cristo de todo o meu coração, que você vai se dar bem e vai ser melhor do que eu, e vai mais longe do que eu, e vai derrubar mais poderes do inferno, vai resgatar mais vidas para Cristo, porque os ombros dos pioneiros é da onde os seus discípulos dão os seus saltos. Então, quando eu cheguei, não tinha caminho, não tinha referência. Se largavam as pessoas e deixavam cada um. Hoje nós temos um trilho. Hoje nós temos referência. Hoje nós temos investimento. Hoje nós sabemos quem somos e sabemos aonde queremos ir e como queremos ir. Por isso que você pode dar voos muito maiores do que os nossos do passado. Esqueçam o passado. Igreja Batista Missionária. Esqueça o passado. Não fique batendo no peito. Nós já alcançamos mais de 50 povos para Cristo. Não fique batendo no peito. Nós estamos aqui, nunca construímos nada porque investimos em pessoas. Deus quer fazer algo novo comigo e com você, para que vivamos de forma radical, como missionários de Deus nessa terra, para que possamos comer a comida de Jesus. E quando os discípulos estavam famintos e ele na beira do poço com a mulher samaritana, eles saíram para trazer comida e Jesus não quis comer, e os discípulos não se conformaram, e então Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles perguntaram: quem trouxe comida para eles? E aí Jesus respondeu: não era comida física. A minha comida consiste em obedecer o meu Pai e cumprir a sua obra. Assim, Deus nos chama para deixar essas coisas todas, para nos lançarmos, como Ezequiel, nos artelhos, nos joelhos, nas coxas, nos ombros, e mergulharmos para vivermos o maior sonho de Deus para essa geração, que sejamos a geração que vai cumprir a tarefa, com cada um vivendo como um discípulo de Jesus e fazendo discípulos, indo e pregando o evangelho, consolidando e cuidando das pessoas, alimentando com a palavra, com as orações e com o exemplo que arrasta, para que estejamos ganhando essa geração e as nações para Cristo. E assim o Senhor volte. Aleluias. Peço que os irmãos que vão descer as águas e que vão ser aclamados, que fiquem aqui nesse canto, enquanto eu convido a você a tomar uma decisão.
Talvez você tenha achado muito estranho e difícil e radical e esquisito essa mensagem, esse discurso. Porém, eu digo para você, Jesus te ama e tem uma nova vida para você, que faz sentido. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará mais na escuridão, mas terá a luz da vida eterna. Ele disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, não será condenado no juízo, mas passou da morte para a vida. Porque todos somos pecadores. O que você vai dizer para Deus no dia do juízo? A Bíblia diz, as pessoas estão ordenado por Deus viverem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Depois da morte vem o juízo. E todos nós vamos comparecer nesse juízo diante do Deus Todo-Poderoso. O que você vai dizer? Ah, eu não roubei, eu não matei, eu fui um bom cidadão, eu não fui tão mal assim, ajudei as pessoas. Ah, o Senhor sabe, dá um jeito. Irmãos, Deus não é brasileiro. Não tem jeitinho no céu, não. Jesus deixou bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele te convida hoje a receber o perdão de pecados e a vida eterna. E Ele mesmo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do Pai e dos anjos de Deus. Aquele que me negar, eu o negarei. Ele também disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Então você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer voltar para Jesus que está afastado, ou você que crê nele, mas se sente fraco, Ele vai te fortalecer para que você consiga segui-lo. Não é na minha força. Imagine eu com 22 anos de idade, vindo do mundo, seguir a Jesus e viver uma vida de santidade. Era totalmente impossível. É no poder dele que Ele dá para você seguir a Jesus. Então você pode confiar nele. Porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Eu vou fazer uma oração agora e você pode repetir aí do seu lugar. Convidando a Jesus que está presente aqui. Pudemos senti-lo nesse louvor maravilhoso. Os anjos de Deus aqui. Podemos sentir o Senhor nessa palavra que fala conosco pelo Espírito Santo. Ele está aqui. Então abra o seu coração e diga para Ele, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida, escreva o meu nome no livro da vida eterna. Fica comigo, Jesus, hoje e até o fim. Eu decido te seguir, eu te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, faça essa oração aí na sua casa, online ou aqui presencial, frase por frase, e Ele vai mudar a história da sua vida. Como mudou a minha e de quase todos aqui, Ele quer mudar a sua. Então diga para Ele, Senhor Jesus, fale com a sua boca, fale e diga, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Não. Espera lá fora, por favor. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração. Eu confio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e de toda a humanidade. Me perdoa, Senhor, por dirigir a minha vida até agora. Senhor, dirija a minha vida. Entra no meu coração. Encha-me do Espírito Santo.
escreva o meu nome no livro da vida eterna. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, você que fez essa oração e estava afastado dos caminhos de Deus, eu gostaria de orar por você. Você que fez essa oração e está fazendo essa oração, entregando a sua vida a Jesus como Salvador, pela primeira vez ou pela primeira vez que você entendeu de fato a mensagem e Deus tocou no seu coração, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante a sua mão aí. Levante a sua mão, isso, levante a sua mão. Você que fez essa oração, você que sabe que pessoas fizeram a oração perto de você, fique em pé aí no seu lugar. Você que fez essa oração, você que está voltando para Jesus, você que está aceitando a Jesus, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar. Alguém da igreja vai orar ao seu lado. Vamos ficar todos em pé e você dê um sinal. E se você sabe que pessoas fizeram oração, chegue junto a essas pessoas para interceder por elas. No final, todos os que estão nos visitando estão convidados para estarem lá na sala e tomarem um café e um lanchinho conosco. Aleluias. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas essas pessoas que se reconciliaram contigo aqui ou lá presencialmente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, encha-as do Espírito Santo, derrama a tua graça, derrama o teu poder, escreva estes nomes no livro da vida eterna, liberta do poder das trevas, traga para a luz, encha-os do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus, escreva uma nova história. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Então nós vamos passar a esse momento, pode sentar, e vamos entregar as coisas do batismo. Vamos entregar os diplomas do batismo aqui, diploma também para os que estão sendo recebidos por aclamação. Se o pessoal quiser encher a banheira aqui, pode encher. Os irmãos estão servindo aí. Vamos aplaudir o Senhor pelos irmãos que estão servindo aí.